Sempre que falamos de negócios, nossa mente nos leva a pensar logo em corporações multimilionárias ou ambientes empresariais super competitivos. Talvez nunca pensamos em um negócio chamado fé. Sim, um negócio e muito lucrativo por sinal. A religião pode ser extremamente lucrativa quando combina salvação ou castigo eterno na dose certa. No vídeo de hoje, falaremos sobre como o Vaticano se tornou tão rico e poderoso. Um negócio bilionário, dizem alguns até mesmo trilionário, livre de impostos, repleto de escândalos e segredos obscuros com ligações até mesmo com o nazismo. Atenção, esse vídeo não é sobre fé. E a intenção dele não é ofender religião ou crença alguma. Aqui apenas juntamos os pontos para entender por que o Vaticano é tão poderoso. Isso não é uma questão de opinião, e sim um fato. Assim como os escândalos que o cercam, nós aqui do canal também cremos em Deus. E o conteúdo desse documentário não é sobre o catolicismo, e sim sobre o Vaticano, que é a instituição que o controla. O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km². Tem cerca de 800 habitantes e está localizado dentro da Itália, mais precisamente em Roma. É a sede mundial do catolicismo e a instituição vive exclusivamente da doação dos fiéis. Isso, em tese, é claro. Mas, como uma estrutura que funciona à base de doações pode ser bilionária? Certamente todos os lucros da instituição não são de conhecimento público. O verdadeiro lucro que a instituição gera está escondido e vamos ver ao longo do vídeo que o Vaticano tem diversas fontes de renda. Para entender melhor essa questão, vamos dar uma olhada nos surpreendentes números que tornam o Vaticano uma instituição maior que muita empresa conhecida de nível mundial. Duvida? Vamos aos números. Em 2018, o jornal australiano The Age fez uma investigação sobre o quanto realmente vale a Igreja Católica na Austrália. E os números são surpreendentes. Apenas no estado de Vitória, a Igreja Católica tem um valor estimado de 9 bilhões de dólares australianos, enquanto no país como um todo o valor é de 30 bilhões. Na verdade, o artigo revela muito mais coisas, porém, vamos nos ater aos valores citados para não sair do contexto. Lembrando, esse valor é somente na Austrália, não estamos falando do mundo todo. E são números de 2018, sem levar em conta a correção da inflação nesse meio tempo. E se você quer saber o quanto esse valor é grande, a Spotify tem aproximadamente esse valor de mercado. Um outro jornal alemão disse que as dioceses da Alemanha em 2017 detinham algo em torno de 33 bilhões de dólares. Se em apenas 2 países que se somados têm algo em torno de 30 milhões de católicos e somam um valor desses, imagine só o valor no mundo todo que possui 1 bilhão e 200 milhões de católicos. Podemos afirmar que o Vaticano tem uma fortuna próxima de grandes corporações como a Apple, Walmart, McDonald's, Microsoft e por aí vai. Exagero? Se você assistiu o nosso vídeo sobre a McDonald's, já sabe que uma das maiores fontes de renda da McDonald's são os aluguéis de seus estabelecimentos para os franqueados como parte do negócio. E a McDonald's é uma das empresas com mais hectares em suas posses. Tem 20.234,28 hectares. E você sabe quantos hectares estão em posse do Vaticano? O Vaticano tem em posse 71.629.359 hectares. Inclusive aqui no Brasil, quando se compra um terreno ou casa, a depender do lugar, uma porcentagem do valor da escritura é pago como indenização à Igreja Católica. E esse pagamento não fica barato. Aqui no canal, nosso editor passou por essa experiência em 2022. Apesar desses números superlativos, em 2021 o Vaticano informou que teve um déficit de 50 milhões de euros. Mas como? Se a McDonald's com muito menos hectares fatura muitos bilhões com suas propriedades, por que o Vaticano não? Incompetência ou omissão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Algo no mínimo curioso. Pela lógica, se as pessoas ficassem sabendo que a igreja tem tantos recursos, bilhões de fato, naturalmente as doações iriam diminuir. E de fato há uma queda na arrecadação do Vaticano. Segundo o jornal espanhol El País, a Santa Sé arrecadou 101 milhões de euros em 2006. Já em 2018, a arrecadação foi de 51 milhões de euros. Vamos ver ao longo do vídeo que o Vaticano já teve diversas maneiras de arrecadar dinheiro ao longo da sua história.
Será que as pessoas estão percebendo? É crise? Omissão? O que realmente está por trás dessa queda? Como há riquezas inimagináveis, é necessário um meio eficiente de controlar tudo isso. E para administrar tanta riqueza, o Vaticano tem um banco próprio, o Banco do Vaticano, vulgarmente conhecido como Banco de Deus. Como assim o Vaticano tem um banco próprio? Lembre-se que o Vaticano é um país soberano e por isso tem o direito de ter um banco próprio, um banco estatal, onde o único acionista é o Papa, ao menos era a ideia inicial. De onde veio essa ideia de ter um banco próprio? Olhando hoje em dia para uma instituição bilionária, poderíamos imaginar que sempre foi assim, mas isso não é verdade. O Vaticano já passou maus momentos e já precisou até mesmo de empréstimos para manter o seu estilo de vida, muito luxuoso por assim dizer. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, os tempos eram difíceis, as doações despencaram e a renda da Santa Sé diminuiu muito, ao menos por um tempo. A Itália ficou neutra no início da guerra, até que em 23 de maio de 1915 a Itália declarou guerra contra os alemães e os austro-húngaros. Com os tais tempos difíceis e visando capitalizar um pouco, o Vaticano alugou um dos seus terrenos para um fabricante de armas, que por sinal vendia armas para o inimigo. Mais tarde alegaram que não sabiam o que seu inquilino fazia nas instalações. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, o Vaticano não adotou novamente a postura neutra da Primeira Guerra, onde ficou apenas na parte religiosa. Eles apoiaram a Alemanha nazista de Adolf Hitler, uma vez que o próprio Benito Mussolini, líder fascista italiano, mantinha parcerias com o ditador alemão. E com a morte do Papa Pio XI em 1939, Pio XII foi escolhido e pareceu bem favorável aos alemães. Há boatos da época que o próprio Hitler pagaria 3 milhões de marcos para escolher um novo Papa após a morte do atual. Lembrando, nada oficial, é apenas um boato. Cremos até que essa parte seja um exagero. O historiador britânico John Cornwell titulou o Papa Pio XII como Papa de Hitler, chamando-o de antissemita, narcisista e promotor do poder do papado. Concluiu dizendo: ele foi um peão de Hitler. O próprio Pio XII, em um pedido expresso para o arcebispo Cesare Orsenigo, ofereceu uma recepção de gala para o aniversário de 50 anos de Adolf Hitler. Em 2020, o Vaticano tornou público diversos documentos que mostram as relações entre os nazistas e o Vaticano. E desses documentos, o historiador David Kertzer escreveu o livro O Papa e a Guerra, a história secreta entre Pio XII, Mussolini e Hitler. Para ele, o Papa não era tão simpatizante assim do nazismo, mas acreditava que a Alemanha iria ganhar a guerra e, consequentemente, a Europa estaria sob o domínio nazista e, por tabela, o Vaticano. Ele precisava fazer algo. Trazendo o contraponto em relação a toda essa história, podemos citar que a geopolítica da época era extremamente complicada. Provavelmente uma das mais complicadas de todos os tempos. Isso fazia com que cada ação tomada fosse extremamente delicada. Com isso dito, há uma literatura que também mostra que os padres, bispos e até mesmo o Papa Pio XII ajudaram a salvar a vida de milhares de judeus nessa época. Percebemos com isso que qualquer conclusão precipitada pode não ser justa. Apesar disso, é fato que o Papa Pio XII não fez um pronunciamento público de repúdio aos atos nazistas. Com algumas receitas duvidosas sobre seu capital, o Vaticano poderia enfrentar um problema. Todo o seu dinheiro estava em bancos ocidentais ou europeus. Isso quer dizer que poderiam ser rastreados e, se necessário, o dinheiro poderia ser congelado. Logo, fundar um banco nacional, uma vez que o Vaticano é um país independente, era uma ótima ideia para manter suas duvidosas fontes de renda. E com isso nasceu o IOR, em 27 de junho de 1942. Livre dos regulamentos de guerra, poderia operar em qualquer lugar do mundo sem mostrar seus lucros, relatórios anuais, balanços ou a origem do dinheiro. Agora era possível pegar dinheiro de quem fosse depositar em seu próprio banco, isso sem deixar um rastro de papel para trás. Não demorou muito até que as pessoas percebessem que aquele banco poderia ser muito útil para eles. Logo, os ricos italianos e pessoas da Europa passaram a utilizá-lo. Também a máfia e pessoas de outros países. A OSS, que precedeu a CIA,
Depois de investigações, tem fortes indícios que até mesmo Hitler depositava dinheiro nesse banco através de um banco suíço como intermediário. Alguns colocam o banco como uma instituição misteriosa, outros como oportunista. O que é fato é que são muitos os escândalos ligados ao banco. Acreditamos que a frase dita pelo jornal El País resume bem a história do banco. As finanças do céu costumam ser um atalho para o inferno. E continua: mafiosos, banqueiros enforcados, conspirações, sequestros. Ainda há suspeita de espionagem e acusação de pedofilia. A lista é gigante. Uma breve pesquisa no Google lhe dará a dimensão do problema. Daremos uma pequena prévia sobre o que é possível encontrar em tais pesquisas. Segundo o jornal Los Angeles Times, de 23 de julho de 1997, o ouro nazista, mais precisamente 295 milhões de dólares sem correção monetária, foi guardado no banco durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ouro foi fruto de um confisco dos nazistas dos judeus e sérvios para apoiar a Ustash, que era um regime fantoche nazista. Documentos vazados do Departamento do Tesouro americano de 1946 trazem essa ligação direta entre o ouro roubado dos nazistas e a Santa Sé. Esse ouro serviu para pavimentar o estilo de vida dos nazistas em fuga. O episódio ficou conhecido como o Oleoduto do Vaticano. O banco também tem vários episódios de lavagem de dinheiro. Não é difícil de imaginar o motivo, mas há um episódio em especial envolvendo o JP Morgan, que já foi o maior banco do mundo. Depois do 11 de setembro, os governos de todo o mundo começaram a dar atenção a fundos ilegítimos, porque tais poderiam servir para financiar operações terroristas. O Banco da Itália lançou uma investigação sobre as finanças do Vaticano em 2010 e descobriu que o mesmo movimenta bilhões de euros todos os anos. Em 2012, o JP Morgan forçou o IOR a fechar a sua conta com o banco, depois que foi descoberta uma movimentação de 1,5 bilhão de euros por uma única conta. Isso em apenas 18 meses. O escândalo atingiu em cheio o coração do IOR, uma vez que grande parte do dinheiro nunca foi revelado. Quando o Papa Francisco assumiu, uma das coisas que ele fez foi justamente contratar consultores financeiros para fazer uma limpa no banco, para que o mesmo pudesse operar com total transparência. Mas será? Houve ainda o caso Scarano, que era um contador sênior da administração do patrimônio da Santa Sé. Ele foi preso em 2013 acusado de contrabandear 20 milhões de euros em dinheiro não tributado para a Itália, um clássico esquema de evasão fiscal. Quando houve a revisão das contas do IOR em 2013, foram encontradas 105 transações suspeitas em apenas um ano. E por falar em evasão fiscal, há um caso famoso, com uma boa relação entre Roma e o Vaticano. Havia algumas regalias como um incentivo fiscal municipal para todas as propriedades não comerciais que tinham uma capela. Entre 2006 e 2011, o Vaticano utilizou essa brecha para evitar cerca de 4 bilhões de euros de imposto. Na investigação foi levantado que provavelmente o valor seria de 13 bilhões de euros, mas ao que parece era passível de interpretação. Ainda assim, o Vaticano foi condenado a pagar 4 bilhões de euros pelas evasões. Ainda há muito mais, incentivamos que pesquisem o assunto. Como já dito, se em 2006 a igreja arrecadou 101 milhões de euros, supondo que os lucros se mantivessem estáveis, algo que não aconteceu, um montante de 505 milhões de euros seriam arrecadados no total. Ainda assim, muito abaixo dos 4 bilhões pagos somente de imposto pelos terrenos. A pergunta mais lógica a seguir é: de onde vem esse dinheiro para pagar anualmente os impostos desses terrenos? Realmente não conseguimos dar uma boa resposta para essa pergunta. Dando continuidade, fazemos outra pergunta. Para que serve um banco? Essa pergunta, apesar de básica, é necessária. Alguém iria fundar um banco para guardar pouco dinheiro? É necessário ter grande fortuna para uma operação como essa. É um requisito lógico. Se você está gostando desse vídeo, nos ajude comentando, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Antes de ser oficialmente firmado em 1929, através do Tratado de Latrão, o Vaticano atual sequer existia. A Igreja Católica, através da Santa Sé, administrava seus fiéis. Mas, em 1850, a Itália começou a se unificar.
e em 1870 praticamente toda a Itália estava unificada. Essa unificação foi liderada pelo reino de Piemonte e Sardinha, que tinha por rei Vítor Emanuel II. Nessa época, as terras papais ainda não haviam sido conquistadas. Isso porque as tropas de Napoleão III guardavam as terras e a principal cidade, Roma. Até que, por conta da Guerra Franco-Prussiana, Napoleão III foi obrigado a retirar as tropas dos estados papais. As terras papais ou estados papais correspondiam a uma área de cerca de 38.000 quilômetros quadrados. Quando Napoleão III removeu as tropas, as terras papais foram invadidas pela Itália, que agregou seu domínio a tais terras, incluindo Roma, que se tornou a capital. Essa briga entre Itália e Santa Sé durou cerca de 60 anos e foi resolvida através do já citado Tratado de Latrão em 1929. Como a Itália sofria muito com esse desentendimento, inclusive no cenário internacional, Benito Mussolini, primeiro-ministro na época e líder do fascismo italiano, começou a articular uma maneira de resolver esse problema. Sem contar que lhe daria um grande prestígio tal pacificação. Depois de 2 anos de negociação, o acordo foi assinado e tinha 3 partes principais. A primeira parte garantia a criação e soberania do Vaticano, a Itália não iria interferir em seus negócios. A segunda parte tinha o ensino do catolicismo como disciplina obrigatória, além de garantir a ação de grupos católicos em território italiano. E a terceira parte um acordo financeiro onde a Itália deveria indenizar a Santa Sé em torno de 1,6 bilhão de dólares nos dias de hoje. Muita grana, por assim dizer, mas de onde vieram essas terras? Como a Santa Sé possuía tanta terra? Bom, como dissemos no início do vídeo, a instituição vive de doações. Logo, as terras foram doações que os fiéis, e em maior medida os cristãos mais afortunados, foram doando à igreja ao longo dos anos. Com essas terras em mãos, a Santa Sé cobrava imposto de quem vivia nelas, e não somente isso, também comercializava alguns recursos naturais para levantar a renda. Ao passar por apertos, era necessário um novo modo de levantar recursos. Ou aumentavam o valor dos impostos, o que provavelmente traria um alto descontentamento, ou criavam uma nova maneira de capitalizar. Nessas horas, a criatividade humana não tem limite. Dessa necessidade nascem as indulgências. A vantagem mercadológica é que o produto não existia de fato. Ele só existia na cabeça daqueles que tinham muito medo de ir para o inferno. A salvação e perdão dos pecados existem, evidentemente, para os que creem. O que não existe é uma maneira de adquiri-la com dinheiro. Indulgência deriva do termo latim indulgentia, que significa perda para uma pena. Para Santa Sé, a indulgência era a forma de remir parcialmente ou totalmente os pecados de um indivíduo, ou seja, bastava pagar, colocar uma boa quantia de dinheiro ou pedaço de terra que automaticamente a pessoa era perdoada. Na época, como pouca gente sabia ler, isso colava bem. Não pense que isso é coisa do passado, embora a prática oficial não exista mais, ainda existe o eco da prática. Na igreja protestante, por exemplo, há pessoas que pagam dízimos a mais para se sentirem perdoados, e quem se aproveita disso são os pastores oportunistas. Isso inclusive foi um dos principais motivos que levaram à reforma protestante. Martinho Lutero observou que a Igreja Católica vendia uma vida de piedade, privação e miséria para os fiéis, enquanto os líderes da igreja levavam uma vida luxuosa. Luxo esse que daria muita inveja às pessoas que gostam de ostentar nos dias de hoje. Voltando para as indulgências, essa prática durou cerca de 1000 anos e trouxe riquezas e mais riquezas para os cofres da Santa Sé. Pecados pequenos eram baratos de quitar, enquanto os pecados maiores tinham no céu o limite. O fim dessa prática veio a partir da Revolução Francesa de 1879. Napoleão Bonaparte passou a cobrar tributos à igreja, prática que foi adotada por outros líderes da época também. Em resposta, o Papa disse que a prática era obra do diabo. É claro, quando é a igreja que cobra dos outros, é vontade de Deus, e quando os outros cobram da igreja, é obra do diabo. Bem conveniente, não? Conveniente ou não, o fato é que com a nova prática adotada pelos governantes, os cofres foram se esvaziando e um novo problema foi criado.
Para compensar a balança, ao invés do Vaticano diminuir os gastos, que era o mais óbvio, eles aumentaram os impostos sobre as pessoas. Com isso, a insatisfação foi geral e tempos depois foi necessário tomar um empréstimo de uma das famílias mais ricas da época. Ironicamente, uma família de judeus, os Rothschild. Uma bagatela de 50 milhões de francos para cobrir as despesas de um ano inteiro. O que não descobrimos é o que os Rothschild receberam em troca. Isso permanece um mistério. No mundo em que eu vivo, ninguém empresta o equivalente a 10 milhões de dólares sem uma boa garantia em troca. Até mesmo nos dias de hoje, existem ligações entre o Vaticano e os Rothschild e a agenda global como um grande reset. Esses motivos, cremos que sejam o suficiente para alicerçar financeiramente essa mega estrutura multibilionária chamada Vaticano. Novamente, não é uma crítica à fé individual das pessoas, é pela boa fé delas que esses líderes continuam esbanjando. Estamos apenas listando acontecimentos históricos que os católicos, gostando ou não, realmente aconteceram. Quando o assunto são grandes quantias de dinheiro esse que não foi adquirido com o suor daquele indivíduo, dificilmente as pessoas não sucumbem à tentação de gastá-los, e na maioria das vezes desenfreadamente. Sem falar dos escândalos, e esses são de todo tipo de natureza. Alguns foram citados de forma um pouco mais detalhada, outros, como os famosos escândalos sexuais, não foram nem sequer mencionados. Há inclusive acordos que, se somados, chegam à casa dos bilhões de dólares para encobrir tais escândalos. Tem outros tesouros em posse do Vaticano, como o Museu do Vaticano, onde há obras como a Capela Sistina de Michelangelo, a pintura de Rafael sobre a Escola de Atenas, a Criação de Adão de Michelangelo, a Pieta de Van Gogh e muitos outros. Somados, valem uma verdadeira fortuna. O terreno é tão fértil, ou melhor, infértil, que para abordar todos os temas citados com profundidade o vídeo ficaria muito longo. Logo, alguns assuntos foram apenas citados como tópico. Entre os muitos escândalos, chama a atenção a proximidade com o nazismo. A Igreja Católica anuncia a vinda do Filho de Deus, nascido de uma virgem em Belém, cidade que estava situada na tribo de Judá. Portanto, Jesus era judeu de nascimento, sendo o nazismo a expressão máxima do antissemitismo na Terra, exterminando milhões de judeus. Antissemitismo é o preconceito ou ódio contra os judeus. A pessoa mais fundamental da fé católica é Jesus Cristo, porque foi ele que morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crer. E de repente a igreja tem relações com essa instituição chamada nazismo. Há até mesmo acordos com documento assinado, sendo o exemplo Rite Concordate, ou Concordata com Rite, que no artigo 16 desta concordata diz que os clérigos devem prestar juramento de lealdade ao governo local ou ao presidente do Rite. Entre as muitas contradições apresentadas no vídeo, essa proximidade é um tanto quanto chocante. Doações, aluguel de imóveis, turismo religioso, museus, essas são algumas das muitas fontes de renda do Vaticano. Apesar disso, as verbas levantadas parecem que nunca vão suprir as necessidades dessa instituição. Gostariam de assistir uma segunda parte desse documentário? A parte 2 focaria mais nos escândalos sexuais envolvendo a igreja, já que esse aqui ficou muito extenso. Obrigado por assistir até aqui. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Você conhece a história obscura por trás do McDonald's? Te contamos isso no vídeo que está aí na tela. Clica aí que te vejo lá daqui a pouco.